Boa tarde. Mais vantagem ter-se coritana em tirar no título 7. Na sua leitura sobre o tema Teologia da Prosperidade, uma falácia. Quarta-feira, 28 de outubro de 2009. Teologia da prosperidade, uma falácia. Teologia da prosperidade, uma falácia. Por pastor Geraldo Nunes Filho, reitor FNP, Faculdade Nazarena do Brasil. Foi desde a década de 40 que a teologia da prosperidade, TP, surgiu, mas na década de 70 foi que teve destaque esta teologia mais do que é a teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade. Segundo Maurílio Mendonça, é um conjunto de princípios que afirmam que o cristão verdadeiro tem o direito de obter a felicidade integral e de exigi-la ainda durante a vida presente sobre a terra, bastando para isso que tenha confiança incondicional em Jesus. Seu desenvolvimento foi gradual desde a década de 1940. Vejamos, esse William Cannon, Nova York, Estados Unidos, 1867, ex-pastor da Igreja Batista, Metodista e Pentecostal, influenciado por ideias de seitas cristãs metafísicas, desenvolveu estudos que, entre outras coisas, tratavam de poder da mente e inexistência das doenças e o poder do pensamento positivo. Kenneth Reagan, Texas, Estados Unidos, 1918, discípulo de Cannon, sofreu várias enfermidades e pobreza na juventude. Aos 16 anos, diz ter recebido uma revelação quando lia em Marcos 11, versículos 23 e 24, entendendo que tudo se pode obter a de Deus, desde que o confesse em voz alta, nunca duvidando da obtenção da resposta. Mesmo que as evidências indiquem o contrário, isso é a essência da confissão positiva. Foi pastor da Igreja Batista, da Assembleia de Deus. Em seguida, passou por várias igrejas pentecostais e finalmente fundou sua própria igreja. Aos 30 anos, fundando o Instituto Bíblico Rema. As ideias de Reagan que levaram ao estabelecimento da teologia da prosperidade podem ser divididas em 3 pontos principais. Primeiro ponto, autoridade espiritual. Segundo Kenneth Reagan, Deus tem dado unção a profetas nos dias atuais, como seu porta-vozes. Ele diz que recebe revelações diretamente do Senhor. Dou graças a Deus pela unção de profeta. Reconheço que se trata de uma unção diferente. É a mesma unção multiplicada cerca de 100 vezes. Reagan, compreendendo a unção, página 7. 2. Bênção e maldição da lei. Kenneth Reagan diz, com base em Gálatas 3, versículo 13 e 14, que fomos libertos da maldição da lei, que são, primeiro, pobreza, segundo, doença, terceiro, morte espiritual. Ele toma emprestado as maldições de Deuteronômio 28 contra os israelitas que pecassem. Segundo essa doutrina, o cristão tem direito à saúde e riqueza. Diante disso, doença e pobreza são maldição da lei. Eles ensinam que todo cristão deve esperar viver uma vida plena, isenta de doenças e viver de 70 a 80 anos, sem dor ou sofrimento. Quem fica doente é porque não reivindica seus direitos ou não tem fé, e não há exceções.
pregam que Isaías 53,4 e 5 é algo absoluto. Fomos sarados se não existe mais doença para o crente. Os seguidores de Reagan enfatizam muito que o crente deve ter carro novo, casa nova própria, as melhores roupas, uma vida de luxo. 3. Confissão positiva. É o terceiro ponto da teologia da prosperidade. Ela está inclinada na fórmula da fé, que Reagan diz que ter recebido diretamente de Jesus, que lhe apareceu e mandou escrever de 1 a 4 a fórmula de se alguém deseja receber algo de Jesus, basta segui-la. A. Letra A. Diga as coisas, positivas ou negativas, tudo depende do indivíduo. De acordo com o que o indivíduo quiser, ele receberá. Essa é a essência da confissão positiva. Letra B. Faça a coisa. Seus atos derrotam-no ou lhe dão vitória. De acordo com sua ação, você será impedido ou receberá. Letra C. Receba a coisa completa a nós a conexão com o dínamo do céu. A fé é o pino da tomada, basta conectá-lo. Letra D. Conte a coisa, a fim de que outros também possam crer. Para fazer a confissão positiva, o cristão deve usar as expressões exijo, decreto, declaro, determino, reivindico, em lugar de dizer peço, rogo, suplico, jamais dizer se for da tua vontade, pois isto destrói a fé. Número 1. A Teologia da Prosperidade, de Maurício Mendonça, publicado no site http://www.espiritu.org.br. É interessante notar que os adeptos deste movimento teológico começam a fugir da apologética doutrinária. Por exemplo, o tão conhecido bispo Teotini da IURG, hoje na Igreja Mundial do Poder de Deus, IMPD, afirmou em uma entrevista que esta doutrina é demoníaca. Ele disse: penso que os líderes evangélicos deveriam se unir e dar um basta nesses ensinos. A teologia da prosperidade bateu no fundo do poço e já deveria haver uma conscientização de muitos líderes acerca disso. Todos que optam por esse caminho ficam satisfeitos apenas em ir bem financeiramente, não ter sofrimentos de nenhum tipo. Querem ficar independentes, achando que não precisam de mais nada. Os pregadores da prosperidade não têm contato com o povo e não enxergam isso porque são pobres, cegos, miseráveis e estão nus. O homem não tem que te dar regras a Deus e dizer a Ele como e a que horas fazer o milagre. O bispo Tidini ainda disse que quem crê na teologia da prosperidade é como construir castelo na areia ou fazer um gigante com pés de barro. Mais cedo ou mais tarde tudo cairá. Ele afirma isto com muita propriedade e com uma maturidade teológica. Ele que durante algumas décadas esteve à frente da apologia desta linha teológica, que a meu ver veio trazer mais problemas nas cabeças dos crentes, que pensam
tem a coragem de assumir o compromisso de dizer que esta doutrina é demoníaca. O fato é que ainda hoje vemos certa fumaça teológica que tem sido assoprada por alguns interesseiros que com desejo de desfrutar das benesses deste movimento teológico tentam fazer com que a doutrina da prosperidade seja a bola da vez na igreja evangélica brasileira. O que deixa-me desesperado diante do quadro da igreja brasileira é a sua inércia diante da fundamentação bíblica. É uma igreja que não se preocupa em se preparar para a volta de Cristo. É uma igreja idólatra de princípios humanos de vida. É uma igreja alheia a uma ideologia bíblica. Uma igreja analfabeta que aceita qualquer mensagem de qualquer pessoa, de qualquer pseudo-pregador. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, constataram no último censo 2006 que os evangélicos são os que mais contribuem com a sua religião, mas são os mais pobres do país. E o que disto nos traz à mente. A TP não funciona. E fico pensando onde estão os responsáveis de trazer à igreja esta heresia. Quem são eles? Em pesquisa encontrei detalhes da vida de cada um e como terminaram suas vidas. Vejam, W. Kenyon, Ezekiel William faleceu vítima de um tumor maligno. John Wimber e seu filho Chris morreram de câncer. Allen morreu de alcoolismo. John Lake morreu de um colapso. Compton Lindsay morreu do coração. O cunhado de Kenneth Reagan morreu de câncer. O mesmo aconteceu à sua irmã. Sua esposa foi operada e o próprio Reagan usou óculos até morrer. Kenneth Coleman morreu do coração. Daisy Osborne morreu de câncer. Jurando que havia sido curada. Jamie Buckingham morreu de câncer. Fred Price conseguiu uma quimioterapia para a sua esposa. John Osteen procurou ajuda médica para curar o câncer da esposa. A esposa de Charles Capps fez tratamento médico de câncer. E também Joyce Meyer Timberlake está se tratando de um câncer na garganta. R.W. Schampeck fez 4 pontos à venda. O profeta Kenneth Creighton morreu de AIDS. Número 3. Material de pesquisadora de religiões Mary Schutz, mostrando como terminaram alguns dos grandes pregadores da prosperidade e da saúde perfeita. Publicado no site http://www.cacp.org.br. Claro que não quero, nestes meus comentários, se ferindo ou mesmo manchar a imagem de qualquer homem ou mulher que tem contribuído para a divulgação do reino de Deus. O que quero é levar aos membros desta crença
desta crescente igreja brasileira a pensar mais, ler mais a Bíblia, refletir mais, conhecer mais a história, ser mais sensível à voz de Deus, para que não sejam envolvidos em situações que comprometer a sã doutrina. Meu maior propósito neste ensaio é dizer aos meus leitores algumas coisas. Primeiro, a ATP pregada em nossos dias é uma teologia de ricos para pobres. 2. A ATP pregada em nossos dias é uma barganha entre os que aparentemente têm poder e os que estão sem poder. Terceiro, a ATP pregada em nossos tempos hoje é uma panaceia que diz o que a Bíblia não diz. Número 4, a ATP trouxe a Igreja de Jesus Cristo em um ambiente de decepção. Tem muita gente decepcionada com as ofertas mercadológicas do cristianismo, não do cristianismo. Pós-moderna. Número 5. A ATP irou o conceito terapêutico que muito foi implantado pelo Senhor há 2000 anos. A igreja, que era a única instituição que faz. Número 5. A ATP tirou o conceito terapêutico que foi implantado pelo Senhor há 2000 anos. A igreja, que era a única instituição que passava credibilidade, perdeu sua identidade. 6. A ATP fez uma incontável multidão de gente que hoje desacredita em qualquer palavra que se diga espiritual. Precisamos novamente reevangelizar a igreja. Ela se torna hoje nosso mais premente campo missionário. Quero concluir afirmando do fundo do meu coração: o problema não está em motivar pessoas a melhorarem de vida. Aqueles que não têm, vou tornar aqui um pouquinho esse texto. Realmente não existe nada de errado em querer ter uma vida melhor. Fica difícil aceitar quando esta melhora seja desejada apenas para impressionar aqueles que não têm o mesmo, por vaidade e com certeza desprezando a nossa responsabilidade social que a igreja é dada. Não vou dizer mais nada, mas quero que leiam estes textos sagrados. Abro aspas. A vós que aborrecei o bem e mais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, eles arrancais a pele, eles esmiuçá-los os ossos, e os repartes como para a panela, e como carne do meio por meio do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas ele não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Miqueias 3, 2 e 4. Chegar-me-ei a vós para juízo, e sereis um testemunha veloz contra os feiticeiros e
os adúlteros, e com os que juram falsamente, e contra os que defraudam o trabalhador, e pervertem o direito da viúva, e do órfão e do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, versículo 5. Semeai para vós em justiça, ceifai o fruto do constante amor, e lavrai o campo de semeai para vós em justiça, ceifa o fruto do constante amor, e lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Oséias 10, versículo 12. Não vos enganeis, Deus não se diz escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não houverem desfalecido. Então, enquanto não vos enganei, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas 6, versículo 7, 9 a 10. Não vos esqueçais de fazer o bem e de rejeitar com outros, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Hebreus 13, 16. Porque como a terra produz os seus renovos, e como a justiça ao jardineiro porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim vai explotar o que nele se semeia, assim o Senhor eu trouxe tempo aqui. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim vai brotar que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a retidão e o louvor perante todas as nações. Isaías 61, versículo 11. O que Deus quer é que cada um de nós abençoemos aqueles que precisam, aqueles que têm menos ou nada. É anticristão acumularmos riquezas em nossas mãos para nosso bel prazer. Vamos refletir. Postado por Odair, às 10h58. Marcadores, Faculdade Nazarena para pensar. Bem, e assim concluo este texto, agradecendo a todos por esse momento dispensado, e até no próximo vídeo, se tivesse um texto por dia. Gratidão sempre. Texto de Coletânea de Erasmo Erudito 7.